E eu acho interessante que ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele fala assim que ser submisso não é ser oprimido. Sim. Né? Porque existe uma grandíssima diferença entre ser oprimido e ser submisso. De submissão e opressão. Exatamente. E eu acho que a nossa geração é uma geração que odeia a submissão. Sim. É uma geração que odeia a obediência porque tem uma visão errada. Exatamente, porque eles pensam que quando você fala que é submisso, você tá, tipo assim, você é controlado. Tipo assim, você tá sendo oprimido, não, você vai fazer isso aqui porque você é submisso a mim. Por isso que acho que a gente vê também muitas pessoas, tipo, as mulheres, cara. Tem muita mulher hoje em dia que, tipo, odeia essa palavra, submissão. Você tem que ser submissa ao se seu você marido. for citar Efésios, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, Sim. eu tenho que explicar 15, 20 minutos desse texto. Senão Diferente, você é Porque cancelado. senão vai Exatamente. distorcer na internet. vai ser Diferente cancelado, se eu citasse exatamente. esse texto há 20, 30 anos atrás. Verdade. Pois Entendeu? Mas por quê? Porque existe uma ideologia. Sim. Uma ideologia da falsa liberdade. Você precisa ser livre. Só que assim, eu me torno escravo da minha liberdade. Esse é o Sim. problema, né? Sim. Eu acho que eu sou livre, mas na verdade eu sou escravo da minha própria liberdade. Sim. Se eu, em nome da liberdade, não, viva a vida do jeito que você precisa viver. Se te faz, né? A palavra demoníaca. Se te faz feliz, é de Deus. Já viu isso, né? Não é errado se te faz Exatamente. feliz. Confia. Siga o teu coração, né? É uma falsa, de fato é uma falsa liberdade, né? Eu gosto muito do que o Tim Keller fala, que ele fala que nós somos escravos daquilo que amamos. Eu acho isso maravilhoso. E ele fala que aquilo que você mais ama é o que te controla. É isso. É o que controla o teu tempo, o teu dinheiro, as tuas restrições. Que a coisa que mais restringe alguém é o amor. E o exemplo que a gente pode dar é o casamento. Né? Se eu tô casado com alguém, como eu sou casado, eu me restrinjo a essa pessoa. A minha intimidade é a essa pessoa. Então, às vezes as pessoas elas casam com objetos, né? Elas Sim. casam com profissões e elas se restringem àquilo, né? Elas determinam a existência delas a algo, né? E elas acabam se escravizando pelo amor que elas sentem, né? E por isso que eu acredito que é o que Deus fala, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, porque não existe obediência sem amor, não existe essa escravidão que Paulo fala, né? Em Romanos 1, eu, Paulo, escravo de Cristo, né? Sim. Então não existe essa escravidão, essa obediência, sem antes o amar a Deus acima de todas as coisas. O amor, ele não é um sentimento, né? Ele é uma ação, ele é uma decisão. Jesus disse, olha, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. O nosso amor por Deus é medido pelo nosso nível de obediência e de compromisso a Ele. Perfeito. Esse é o grande ponto, né? E usando o Tim Keller também, ele tem um livro sobre fábrica de ídolos, né? Não sei se você já ouviu falar. Fábrica de ídolos não conheço. Enfim, ele diz que o coração do homem, ele sempre é a mesma ideia, um objeto, né, para nós amarmos. Sim. E só que às vezes a gente confunde o nosso amor com idolatria. Sim. E qualquer coisa que nós amamos acima do Senhor pode se tornar um ídolo na nossa vida, Sim. né? E eu sempre digo o seguinte, olha, que onde há idolatria, existe a falta de adoração. Em Legal. qualquer área da nossa vida, quando nós deixamos de adorar o Senhor, aquilo se torna um ídolo na nossa vida, né? Então, por que as pessoas hoje idolatram pet? Né? Hoje a gente vive uma geração onde o cachorro ele é tratado como Pai de pet, mãe de pet. exatamente. Falta a adoração ali. É interessante que no livro de Jó, não sei se vocês lembram, que o texto diz que Jó ele sacrificava pelos seus filhos, né? E até mesmo pelos pecados que eles poderiam cometer. Era a adoração de Jó pela sua família. Qual foi a primeira coisa que o diabo tirou dele? Os filhos. Família. Os animais. Os animais? A primeira coisa que o Verdade. diabo tomou foi os animais. Ele arrancou de Jó a capacidade da adoração que Jó fazia. Legal. Né? Então, o diabo ele trabalha em áreas específicas. Pode Onde crer. ele rouba a nossa adoração, a idolatria impera. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, cara, Perfeito. se existe algo que nós amamos mais do que o Senhor, é porque está faltando adoração naquela área da nossa Perfeito. vida. Né? Perfeito. Para qualquer área da nossa vida. Perfeito. Eu lembrei da passagem. Recentemente eu estava conversando com o meu discipulado sobre isso. E eu lembrei da passagem de Maria, quando ela quebra o perfume, né? E aí os discípulos ficam indignados. E eles falam, você poderia ter vendido o perfume caro e dado aos pobres. E eu estava lendo essa passagem recentemente. O Espírito Santo falou muito comigo, porque perfume é incenso, né? E o incenso é muitas vezes retratado como oração, né?
na Bíblia, em É, Apocalipse, em Salmos. Vindo do Antigo Testamento já ali, né? Sim, e quando eu fui ler esse texto em cima dessa perspectiva de que ela tinha quebrado um perfume caro, né? Mais ou menos um ano de trabalho. E você vê como que a Bíblia ela tem vários símbolos, né? A Bíblia tem... Às vezes a gente lê algo e não percebe. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sei que você também é. Uhum. E eu lembro que o Espírito Santo ele falou assim pra mim, que muita gente tá querendo vender o tempo de Deus, a adoração para ter ministério. Porque eles falaram, por que você não vende o teu perfume para dar aos pobres? Uhum. Né? E para ter o quê? Ministério. Então eu vejo que é exatamente o que você fala, quando nós vendemos a nossa adoração, às vezes até para ter ministério, quando entra a idolatria, às vezes até eu me torno alguém assim na igreja, eu me torno um líder na igreja, mas eu vendi minha adoração, eu vendi o meu perfume caro. Esse texto ele é incrível. Eu posso entrar um pouquinho mais nesse texto? 100%. Algo só perde o valor quando ele está diante de algo mais valoroso do que ele. Esse é o ponto. Então, por exemplo, se eu saco agora aqui uma nota de R$50, ela tem um valor. Se eu botar do lado uma nota de 200, a de 50 ela perde o valor. Certo. Por que aquela mulher derramou aquilo? Né? Equivalente a 1 ano de salário. Uhum. Porque na frente dela tinha alguém mais valoroso do que aquele perfume. E aí Paulo diz, olha, eu não tenho na minha vida... eu não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra o chamado de Cristo Jesus. Por que Paulo viveu uma vida intensa? Porque ele encontrou algo mais precioso do que a sua própria vida. Sim. Né? E é interessante que nesse texto, não sei se você lembra o que Jesus fala. Ele diz assim, olha, essa mulher, ela está preparando o meu corpo, não sei se você lembra disso, para o sepultamento. Olha que doido isso. Quando Jesus morre, as mulheres foram até o sepulcro, ao túmulo, e elas não encontram... Mas sabe por que elas foram para lá? Porque elas iam justamente ali, né? Fazer o processo judaico e tudo mais de perfumar o corpo para que ele não ficasse com um odor ruim. Sim. E elas não encontram o corpo. Só que aquilo precisava se cumprir. Aquela mulher, ela antecipou algo da ressurreição de Jesus. Então foi algo tão profundo que Jesus falou assim, olha, por isso que... o que essa mulher fez vai ser lembrado por gerações. Sim. Entende? Aquela mulher estava à frente do tempo dela, cara. Sim, né? muito bom. No tempo dos outros, né? Aquilo que o pessoal estava olhando apenas para o valor daquilo, monetário. Mas Jesus estava olhando para o valor espiritual que aquilo tinha. Sim.